Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? De 14 a 21 de Repetema de 2024. Opa, não, você vai me perguntar, o que que é Repetema? É setembro, galera. Celebramos a Semana Maori, que é uma iniciativa do governo da Nova Zelândia para encorajar e promover o uso da língua Maori. Esta celebração teve início em 1975 e, desde então, tem envolvido e motivado toda a comunidade Maori e os admiradores a usarem um dos três idiomas oficiais da Aotearoa. Sim, a Nova Zelândia tem três idiomas oficiais. Vocês sabem quais são? Obviamente o inglês, o Maori e tararam, a língua dos sinais neozelandesa. E eu, como uma boa curiosa e adoradora de idiomas, tenho pesquisado e tentado aprender o Tereu Maori. Aliás, tem gente que só fala tereu para se referir ao idioma Maori, mas tereu significa o idioma. Então, não seria incorreto dizer tereu português, digamos assim? Só que se você falar só tereu, a galera já vai sacar que você está falando de Maori, tá? Mas sabe que tem muitas discussões e controvérsias no ensino e uso do idioma Maori aqui na Nova Zelândia, né? Por exemplo, muitos maoris alegam que era proibido de se falar o idioma nas escolas e que apanhavam sempre que iam contra essa regra. Mas eu estava ouvindo um programa numa rádio que estava discutindo sobre um artigo de um pesquisador, no qual dizia que haviam muitos maoris que preferiram que seus descendentes aprendessem inglês na escola, para que eles tivessem melhores oportunidades de vida, de trabalho, sair da pobreza, pudessem viajar pelo mundo, e que se apanhavam era porque antigamente a punição física era comum e frequente, e não necessária e exclusivamente pelo fato de que se estava falando maori. Mas tem estudioso também falando que os principais líderes das Iwis, ou as tribos, que foram contra o Tratado de Waitangi, ou eram resistentes às ordens dos Paquehas, eram levados a ilhas remotas e deixados lá. Dizem também que os mais jovens eram levados para a cidade para serem educados ou civilizados, e por isso houve um distanciamento cultural e de idioma dessa geração, já que eles não frequentavam mais os marais, que são centros culturais e espirituais dos maoris. Bom, como dizem, a história sempre tem três versões, né? A minha, a sua e de quem assiste. Mas uma das minhas convidadas, a Carolina Neri, chegou a mencionar essa situação e eu vou deixar o link no YouTube se você quiser ver esse corte da entrevista dela. Ah, e não esquece, por favor, de se inscrever no meu canal se você ainda não tiver inscrito, que eu quero muito chegar aos 1.000 inscritos ainda em 2024, tá? Por favorzinho, hein? Mas então, falando em Marae, as crianças em idade escolar vão pelo menos uma vez ao ano ao Marae para experimentar um pouquinho da cultura Maori. Será que é só aqui em Waikato que a comunidade Maori é super forte e por isso que tem esse tipo de passeio? Ou será que em outras regiões também tem dessas excursões? Me conta, por favor. Mas enfim, meus filhos foram já algumas vezes e aprenderam a fazer, por exemplo, um poi, que é aquela bolinha com uma cordinha para usar em caparracas, né? Eles ficam girando assim, cantando. Ou eles também voltaram com umas plantinhas trançadas, ou quando a gente vai passear, eles também ficam trançando as plantinhas. Eles cantaram em Maori, enfim, passaram o dia imersos na cultura. Quem me dera poder ter esse tipo de experiência como adulto, né? Parece que se você for aos centros maoris, tem como se envolver nessas atividades, mas eu ainda não tive oportunidade. E se você quiser contar a sua experiência, não esquece de me mandar mensagem ou comentar aqui no vídeo. Eu mencionei a palavra Pakeha, que significa estrangeiro. Mas uma coisa que eu notei é que eu, por exemplo, não sou considerada Pakeha. Eu sou Tangata Tiriti. Então, Pakeha seria o inglês, o caucasiano, aquela pessoa mais das Europa, sabe? Inclusive, um Pakeha mais tradicional não gosta quando dizemos que nós, asiáticos, latinos, somos também Pakehas. Os brasileiros descendentes de alemão, russo, aqueles branquelão assim, né, os galego, até conseguem dar uma enganada. Mas, se tiver sotaque, já era, viu? Enfim, pode ser uma impressão minha. E Tangata Tiriti, ou pessoa do tratado, faz alusão ao Tratado de Waitangi. Ou seja, nós somos o povo que chegou na Nova Zelândia e está aqui porque os Tangata Whenua, ou os Maoris, permitiram, através do Tratado de Waitangi, a nossa permanência na Aotearoa. Mas agora vamos a algumas curiosidades que eu andei pesquisando. Gente, claro, eu não sou super expert, né? Eu não fiz pós-graduação nisso aí, então se eu falar alguma abobrinha, me corrija nos comentários, com respeito, tá? Por favor. E sabe, eu bem que tentei chamar mestiços de brasileiro com Maori, por exemplo, para gravar uma entrevista, mas esse povo é meio tímido. Então, se você souber de alguém que, por exemplo, fala português e Maori e pode nos ensinar mais coisas, me manda o contato, que eu quero muito aprender mais sobre a cultura e o idioma deles, tá bom? Em 2028,
Maori foi incluído como uma das opções de idioma no Google Translator. O projeto levou mais de um ano e envolveu mais de 40 pessoas devido à dificuldade de se traduzir termos técnicos. Mas eu particularmente prefiro usar o site maoridictionary.co.nz, que lá tem explicação, exemplos, que nem um bom dicionário tradicional. Já no Google Translator, eu acho que nem sempre a tradução sai correta, né? Falando em tecnologia e idioma, já que não tem Maori no Duolingo, eu recomendo usar o Corerorero, que é um aplicativo desenvolvido pela AUT, a Auckland University of Technology. E claro, não tem recursos como lembretes diários, conexão com seus contatos para fazer uma competição, pontuação, etc. Mas é bem interessante e legal para pelo menos você começar a ter um contato com o idioma. Você já ouviu a música Aotearoa? Ela foi composta em 2014 por artistas com o intuito de ser a música número 1 na Nova Zelândia cantada em Te Reo Maori. Parece que ela chegou a segundo lugar, né? Bateu na trave. Mas acho que isso já é bem significativo, né? Nessa música, inclusive, tem uma parte que inclui o começo do hino da Nova Zelândia, que eu não conhecia, mas acabei aprendendo por causa dessa música, e agora eu gosto de cantar só a versão em Maori, o hino, sabe? A versão em inglês, sei lá, meio que não soa com a mesma emoção. E você, qual versão você prefere? Inglês, Maori? Que Hora Brasil é o nome deste programa, mas é engraçado que algumas pessoas se dirigem a mim como se eu me chamasse Kia. Que hora é uma expressão maori geralmente usada como oi, olá, tchau, obrigado. Tem gente que usa até como tenha um bom dia ou o good day. Mas a palavra kia significa ser ou deixar ser, para, ou indica um propósito. Na verdade, kia ainda tem um montão de significado e vai depender da palavra que vem em seguida. Já hora tem um significado mais complexo de vida, saúde e vitalidade. Por isso, quando você diz que hora, você está desejando que a pessoa tenha uma vida com saúde. Se você quiser direcionar a saudação, que hora koe, para uma pessoa em específico, que hora koroa, duas pessoas, que hora koto, três ou mais, que hora tato, todos os presentes. Ainda para saciar minha curiosidade, queria pedir para vocês comentarem aqui em que cidade da Nova Zelândia vocês estão, só que no nome Maori. Eu, por exemplo, estou em Kirikiriroa, que é Hamilton. A maior comunidade brasileira está em Tamaki-Makaurau, Auckland. E tem bastante gente também em Tahuna, que é Queenstown, e Otootahi, Christchurch. E desculpa, não é nome de cidade, mas um nome bem famoso por causa do desenho é Moana, né? Sabe o que significa? Ele significa mar. Aí, aqui no supermercado, o setor de frutos do mar pode estar identificado como Moana Kai, ou seja, comida do mar. E peperra? Como é o seu peperra? Peperra é a forma de se apresentar em Maori. Nele, mencionamos a montanha da nossa região, o rio, o pedaço de mar, o barco em que chegamos e as nossas origens familiares. Claro, tem variações de peperra mais curto, mais longo, mas esses seriam alguns dos pontos principais. Por exemplo, no meu caso, seria algo como Kia ora tato, que é greetings all, né? Ko Pico do Jaraguá te Monga, então o Pico do Jaraguá é a minha montanha. Ko Pinheiros te Awa, Pinheiros é o meu rio. No São Paulo Arro, I'm from São Paulo, eu sou de São Paulo. Ko Hasegawa toku whanau, Hasegawa é meu nome de família. E Ko Maia toku ingua, meu nome é Maia. Tem um site muito legal chamado peperra.nz, que você pode colocar os seus dados e gerar o seu peperra. O peperra pode ser também impresso, enquadrado, ou seja, fica aqui a sugestão de presente diferente. Mas vai lá, cria o seu e volta aqui para me dizer como ficou. Ah, tem também uma música do 660, que se chama Peperra, você já ouviu? Então, toca bastante nas rádios daqui. E tem uma época do ano em que fazer o próprio Peperra é tarefa escolar, e eu achei isso o máximo. Afinal, eu tive a oportunidade de conversar com os meus filhos sobre o nosso rio, nossa montanha, nossa cidade de origem lá no Brasil. E esse papo foi basicamente uma aula de geografia e história aqui em casa. Falando em presente diferente, cuidado com o que você compra de lembrancinha para levar para seus amigos e parentes de outros países. Sabia que dependendo da peça de arte Maori, pode ser que você tenha a obra confiscada na alfândega da Nova Zelândia? Pois é, eles querem proteger a propriedade intelectual dos Maoris. Então, se eles considerarem a peça como relíquia, você não vai conseguir levar o presentinho para fora da Aotearoa. A dica é comprar arte Maori nas lojinhas de pontos turísticos
por segurança, tá bom? E você sabia que não tem algumas das letras ou sons fonéticos do alfabeto Maori? Por exemplo, o alfabeto Maori tem 5 vogais: A, E, I, O, U. Sim, fala igualzinho ao português e tem 10 consoantes. Então, o alfabeto Maori é A, E, H, I, K, M, N, N, G, O, P, R, T, U, W, WH. E sim, são dois dígrafos, o WH e o NG. O WH tem o som de F e o NG é meio que um assim, anasalado. Note, porém, que tem algumas IUs que pronunciam um WH como W mesmo, tá? Outra coisa que me ensinaram é que a U se pronuncia O. Então, a cidade de Taupo, que a gente fala, né? O correto seria dizer topo. E Tauranga seria toranga. Uma coisa que vemos com frequência é a palavra T, sabe? TE, que é nada mais, nada menos que o equivalente ao artigo the em inglês. E o tal do tracinho em cima de algumas vogais, você já notou? Então, ele se chama macron e significa que você segura mais aquela vogal. Então, anã, ó, aná, com um tracinho no segundo A, significa aqui está. Já Ana, sem tracinho e nenhum A, significa caverna. Aí o meu cérebro de quinta série já pensa assim, né? Então, se eu quero dizer aqui está a caverna, será que a gente diz anã teana? Mas enfim. Bom, quando se fala de cultura, não se pode deixar de mencionar um dos componentes mais importantes, a comida. Quando alguém pergunta sobre comida típica da Nova Zelândia, o que vem na sua mente? Uma das únicas coisas que eu consigo pensar ou mencionar é o hangi. Outro dia, eu tive o prazer de finalmente experimentar o hangi pela primeira vez. E nossa, gente, que delícia, né não? É uma carne super macia, cozida com os legumes, embaixo de folha de bananeira, num buraco, né? E vem junto com um pãozinho frito assim que você pode chuchar ali no molho. Olha, e acho que não tem nenhuma opção vegetariana, vegana. Então, para quem tem restrição alimentar, que pena, né? Tem que procurar outra iguaria. Mas me comenta aqui se você já experimentou e o que você achou do hangi. Claro, um dos elementos culturais mais conhecidos dos Maoris, o haka. Tem alguns tipos de haka, mas as variações principais são a dança performada com ou sem armas. Tem quem chame de kapa haka, onde kapa significa enfileirar-se e haka é a dança tradicional de guerra dos Maoris. Eu sei, você deve ter visto os All Blacks ou as Silver Ferns fazendo haka antes dos jogos de rugby, ou sei lá, quando elas ganharam as medalhas de ouro, né? Mas aqui na Nova Zelândia, apresenta-se o haka em outras situações e não só daquelas de antes de uma guerra, por exemplo. Para quem estiver vendo pelo YouTube, vou mostrar um tiquinho de um caparraca que eu assisti nessa semana lá no meu trabalho. Olha que legal. Ele foi composto pela professora que estava se apresentando para dizer a importância do idioma para se encontrar como indivíduo e a força que o Tereu Mauri traz. Mas enfim, diz a lenda que essa dança tradicional de guerra ou de paz originou-se de um caso em que, após o parto complicado de Tuhuruhuru, Tiniro, o pai, viajou até Te Manono, onde ele encontrou um padre, o Kai, para realizar o batismo de seu filho. Daí eles voltaram para a ilha do Tiniro, fizeram a cerimônia, tudo certinho. Aí, como pagamento, Tiniro cortou um pedaço da baleia de estimação dele, chamada Tutunui, e deu ao Kai, além de oferecer uma canoa, a tal da Waka, para que ele voltasse à sua ilha. Só que o Kai pediu para montar na baleia para voltar para casa, né, em vez de usar a Waka, e relutantemente o Tiniro aceitou, com a condição de que quando eles chegassem perto da praia, né, da casa do Kai, a baleia ia se chacoalhar assim, aí o Kai tinha que desembarcar. Apesar das instruções, Kai resolveu abater a baleia ao chegar na praia e cozinhou o bicho. O cheiro do cozido chegou até a casa de Tiniro com os ventos e ao descobrir o que havia ocorrido com a baleia, Hinetei Waiwa, a esposa de Tiniro, juntou algumas mulheres e foram até a casa de Kai para capturá-lo. Mas como elas não tinham certeza da aparência dele, elas performaram um haka e fizeram ele sorrir, deixando evidente o tal do espaço entre os dentes, que era inconfundível. Ao confirmarem que era o tal cidadão que tinha comido a baleia de estimação, elas o puseram em um barco enquanto ele estava dormindo e o levaram até a presença do Tiniro. Quando o Kai acordou, Tiniro deu fim à vida dele.
vingando assim a morte da baleia Tutunui. Hoje em dia, a gente sabe que as guerras não são tanto assim de corpo a corpo como antigamente, são mais políticas. Por isso, Haka acabou se transformando numa expressão cultural importante de orgulho, com uma mensagem, um alerta para uma situação, seguido de palavras de encorajamento ou solução para o problema apresentado. Outra expressão cultural bastante comum aqui é o pōfiri. Você já participou de algum? Então, sabe o Marai, aquele centro cultural e espiritual que eu mencionei antes? Geralmente, quando se faz um evento completo, os maoris vão recepcionar as pessoas com o pōfiri, que tem umas 8 etapas. Claro, cada iwi pode ter uma variação, mas de forma muito simplificada. As etapas são caranga, ou chamado, que é conduzido por uma mulher na comunidade, que está recepcionando os convidados, e é comum você ouvir ela começar com Haeremai, né, que é o venha, chega mais. Aí vai ter o Fai Korero, que são os discursos formais. Uma vez que os convidados já estão sentados, os apresentadores ou os interlocutores se dirigem aos visitantes, mencionam os falecidos, diz o propósito da visita e estende as boas-vindas. Cada discurso é geralmente seguido por uma canção, a Waiata. Aí vem a Manuhiri, que é a resposta dos convidados, que pode também ser seguida de Waiatas. Tem também os corras, né, os presentes que os visitantes dão para os anfitriões, sendo que geralmente são doações em dinheiro, que são dadas como um símbolo de respeito e boa-fé. Daí vemos o hong, que é quando os participantes cumprimentam, pressionam o nariz entre eles para simbolizar o compartilhamento do sopro de vida. Não, não é apertando o nariz, tá? É assim, eles encostam o nariz no outro. E aí, em seguida, vem o hakari, ou banquete, onde se compartilha comes e bebes de forma informal e serve para estreitar as relações entre os participantes. E parece que o povo continua cantando com mais waiatas e finaliza com o, vou tentar falar, Whakafanongatanga, que é um momento de bate-papo informal para construir relações. Eu tive o prazer de participar de um pōfiri simplificado na inauguração da exposição dos artistas brasileiros aqui na Nova Zelândia, sabe, lá no Museu de Guerra de Auckland, o Toró. E como resposta ao Manuhiri, eu e o Christian Kimeli compusemos uma música em português, inglês, japonês e maori, chamada Obrigada Aotearoa. Se você estiver ouvindo esse episódio pela rádio, eu vou colocar a música para vocês ouvirem. Mas se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, vou deixar o link do videoclipe da música. Mas aí, gente, será que eu esqueci de algum assunto, algum tema importante que representa a cultura maori? Me escreve que eu vou adorar saber também, que a gente continua pesquisando, não é mesmo? Adoro aprender. Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, aqui pelo YouTube, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E você já sabe, ó, tem aqui algumas sugestões de vídeos que podem ser interessantes para você também. Muitíssimo obrigada, um grande abraço. Kiakaha Ikakiteano! of a friend, the sunshine on the breeze.